O Internacional encerrou a sua preparação para enfrentar nesta quarta-feira o Juventude, às 7 horas da noite, em jogo decisivo pela Copa do Brasil. Terá o grande reforço de Ener Valencia, que volta da Copa América e fica à disposição para ser titular do time do técnico Eduardo Cudê. A novidade também acontece no gol, isto porque Antony será o titular na ausência de Rocher, que está na Copa América, e de Fabrício, que já atuou pela competição nacional. A gente fala também sobre o encontro entre o presidente Alessandro Barcelos e o ex-presidente Fernando Carvalho. Um pedido de ajuda em momento de crise. Falaremos também sobre a pressão em cima do técnico Eduardo Cudê, que teve um capítulo importante nesta terça-feira com uma nota da principal torcida organizada do clube. No mercado de transferências, o Inter já perde uma concorrência para o Corinthians, em zagueiro que foi buscado pela direção colorada. Esse é o Diário do Inter KTO desta terça-feira, 9 de julho de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na dupla nesse vídeo. Os principais assuntos da terça-feira colorada a gente traz aqui, tá? Vamos começar falando sobre o treinamento no CT da Morada dos Quero-Queros, onde o Inter encerrou a sua preparação para enfrentar o Juventude nesta quarta pela Copa do Brasil. Jogo importante, fundamental, por ser uma partida de mata-mata, mas também porque vai falar muito sobre o futuro do trabalho do técnico Eduardo Cudê. Notícias importantes em relação a essa partida, tá? O Ener Valencia de novo treinou normalmente, está liberado e será titular na partida contra a equipe do Juventude. É o retorno do jogador à titularidade depois de um longo período onde ele esteve cedido para a seleção equatoriana para a Copa América. Além desta novidade, a de Ener Valencia no time titular, a outra grande atração da partida é a entrada de Antony entre os titulares. O Antony será o escolhido porque Fabrício não pode jogar a Copa do Brasil porque já atuou nesta competição pela equipe do Nova Iguaçu. E o Rocher ainda está servindo a seleção uruguaia. Portanto, Antony será o goleiro titular. A outra ausência que o Internacional tem garantida é a de René, que teve um protocolo de concussão ativado na partida contra o Vasco da Gama em função da pancada na cabeça e está fora dos treinamentos ao longo dessa semana. Talvez volte para o jogo da volta contra o Juventude, talvez nem para essa partida retorne. A tendência é que Robert Renan seja o lateral esquerdo escolhido para essa partida. Acho muito difícil que um Bernabé, por exemplo, seja escalado no time titular. Dentro disso, o time do Inter para enfrentar o Juventude tem Antony no gol, Bustos, Vitão, Fernando e Robert Renan. O meio-campo de Rômulo, Wanderson, Bruno Henrique e Wesley. Na frente, Alan Patrick e Ener Valencia. É esse o provável time do Internacional para encarar a equipe do Juventude nesta quarta, às 7 horas da noite. Expectativa de 27 mil torcedores. O horário atrapalha, mas o momento do time é o que mais atrapalha. Momento ruim depois da derrota para a equipe do Vasco da Gama, o torcedor está com pouca paciência e por isso 27 mil torcedores não é um estádio Beira-Rio cheio que a gente vai ter nessa quarta pela Copa do Brasil, tá? Na tarde dessa terça-feira, inclusive, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre a pressão em cima do técnico Eduardo Cudê, que existe e é grande, e que teve um capítulo novo nessa terça-feira. Uma nota publicada pela principal torcida organizada do clube, a Guarda Popular, que deu um ultimato para Cudê. Precisa classificar a equipe na Copa do Brasil, senão vai perder o apoio da torcida, que vai começar a pedir a saída do treinador. Eu dou detalhes sobre isso nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir, tá? Um outro assunto importante desta terça-feira, que repercutiu bastante, foi uma foto que vazou de um encontro do presidente Alessandro Barcelos em um restaurante aqui em Porto Alegre, com Fernando Carvalho, ex-presidente histórico do Internacional. Muita gente fala que são adversários políticos, mas Barcelos e Carvalho possuem uma boa relação. É bom deixar isto claro, por mais que sejam de lados políticos opostos no momento no Conselho Deliberativo do Internacional. Fernando Carvalho, por exemplo, apoiou a candidatura de Roberto Melo à presidência do Internacional. Dito isso, o Alessandro Barcelos se encontrou com o Fernando Carvalho e muitas especulações foram feitas. Ele está pedindo socorro para o presidente Fernando Carvalho, ele está pedindo ajuda, ele vai chamar o Carvalho para a direção. Especulações. Mas a gente conversou com o Fernando Carvalho, tá? Que para todos os repórteres que conversaram com ele, deu a mesma explicação.
Barcelos chamou o Carvalho para falar a respeito de um projeto, de um fundo de investimento de debêntures que o Internacional deverá executar a partir dos próximos dias e que vai colocar esta discussão no Conselho Deliberativo do clube. E para isso precisa de apoio político dentro do Conselho Deliberativo. E por isso é importante chamar para esta discussão, chamar para este projeto ex-presidentes do clube. E o presidente Alessandro Barcelos, segundo Carvalho, o chamou com este intuito. Isso será apresentado ao Conselho Deliberativo nos próximos dias. Carvalho foi questionado. Não falaram nada sobre futebol, sobre Kudê, sobre o momento ruim do time. Carvalho disse que apenas assuntos gerais foram tratados nesse tema, que ele não deu nenhum conselho, não deu nenhuma indicação mais forte, apenas assuntos gerais, porque a pauta da conversa era esse fundo de investimentos, esse projeto de fundo de investidores, na verdade, que o Internacional está propondo colocar em debate no Conselho Deliberativo do clube, que precisa desse apoio político de Carvalho. Foi um apoio político pedido por Barcelos a Carvalho para essa discussão que vai existir no Conselho Deliberativo, tá? Avançando na pauta, eu quero falar sobre mercado de transferências, porque tem uma informação importante sobre um jogador que foi pretendido e era pretendido pelo Internacional, que é o André Ramalho, um zagueiro de 32 anos de idade, que joga no futebol holandês, zagueiro, e que foi pretendido pelo Inter, sondado pelo Inter nos últimos dias, tá? O Inter quer um jogador para essa posição, já que perdeu o Hugo Malo, quer um jogador que atue como zagueiro e como lateral direito, e que, inclusive, possa deslocar o Igor Gomes para a função de lateral direito, já que o Hugo Malo também fazia as duas, né? Lateral direito e zagueiro. Só que o André Ramalho, de acordo com a imprensa paulista, está indo para o Corinthians, tá? O Corinthians encaminhou a contratação deste jogador de 32 anos e o Inter perdeu esta concorrência. Outros nomes estão sendo buscados no mercado pelo Internacional, mas o André Ramalho não deve ser porque está fechando com a equipe do Corinthians. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. Vou passar as odds de Inter e Juventude pela Copa do Brasil nessa quarta-feira. O Inter é favorito para o confronto, odd 1,64. O empate está pagando 3,5. Juventude está pagando 6. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!